Quirón foi descoberto em 1977 em Pasadena, na Califórnia. O seu tamanho é grande demais para ser um asteroide, mas também pequeno para ser um planeta. E a sua trajetória orbital fica entre Saturno e Urano. Assim, no modelo astrológico mais difundido hoje em dia, os planetas que vão até Saturno se relacionam com o nosso mundo mediano e a nossa personalidade. Já os planetas exteriores, que seriam Urano, Netuno e Plutão, fazem parte desse universo invisível, do nosso inconsciente coletivo e das questões externas que muitas vezes vêm formatar e vêm transformar o nosso ego. Então, Quirón, ele transita nesse limiar, nesse universo que é conhecido por todos nós e esse outro universo que é algo ainda que está fora do nosso controle emocional e psicológico. Por isso que, desde que foi descoberto, Quirón tem merecido o estudo de muitos astrólogos. Ele é tido muito útil para o aconselhamento e a consulta orientada sobre aspectos psicológicos do nosso ser. É muito importante a gente entender sobre o mito de Quirón. Quirón nasceu centauro, o seu pai é Saturno e a sua mãe é a Filira, é uma ninfa. Desta relação, então, nasce o Quirón, um centauro, uma criatura horrenda. O Saturno simplesmente não reconhece ele como filho, afinal de contas, ele foi fruto de um caso extraconjugal, onde ele não quer nem saber de ter filhos, uma vez que os filhos podem desbancar o seu reinado, enquanto que a sua mãe também o afasta dela, rejeita esta monstruosidade que nasceu do seu corpo. Então, Quirón fica já... Aqui nós temos a primeira ferida de Quirón, né? Essa ferida da rejeição emocional dos pais, tanto do pai como da mãe, né? Então ele é abandonado pelo pai, ele é repudiado pela mãe e ele, ao mesmo tempo, é considerado um monstro, né? Uma figura horrenda, que é meio animal, meio humano, que não se sabe exatamente o que é. E aí vem Apolo, se compadece de Quirón e trabalha em Quirón exatamente essa percepção desse lado mais belo, desse lado mais bom e verdadeiro, desse lado mais humano do Quirón em detrimento do lado animal. Isso faz com que o Quirón se transforme em um mestre capaz de ensinar diversos deuses, como o Hércules, como o Aquiles, como Peleu, e ele ensina a esses heróis, a esses deuses, as artes não só da guerra, da caça, mas também a matemática, a astronomia, as artes. Então ele é capaz de utilizar esse lado apolíneo que ele recebe, esse dom de Apolo que ele recebe, extrair um pouco de cura, né, um pouco de alívio para esse sofrimento de ser uma pessoa rejeitada. A dor quironiana ela é uma dor dupla, porque ela é uma dor que tem um estigma emocional e psicológico, que é essa dor da rejeição, mas também uma dor física. E essa dor física, ela adveio de um outro fator que aconteceu na história de Quirón, que foi o momento em que ele estava com o Hércules, que houve uma briga entre os centauros. Ao ver essa briga, ele pega o seu arco de um dos 12 trabalhos dele, e ele então atira uma flecha, e essa flecha crava na coxa de Quirón. E essa flecha, que era uma flecha envenenada, que mataria qualquer um,
não mata Kiron porque Kiron é imortal. Ele tira essa flecha, extrai essa flecha, tenta curar a ferida, mas a ferida não se cura. Então, com todo o conhecimento de medicina de Kiron, mesmo assim, ele não consegue curar essa ferida, que tem um outro tipo de dor. Então, o nosso Kiron, ele não obrigatoriamente ele tem uma única dor, ou ele pode ter uma dor emocional, ou essa dor pode ser uma dor física. Vai depender muito da situação de cada Kiron, de cada um de nós. E aí nós temos, então, o arquétipo do curador ferido, que é o Kiron. E esse arquétipo, ele traz essa mensagem de que ele é um ser que é capaz de curar os outros sem que ele possa curar a si mesmo. Então, todo dom que ele tem de cura, ele utiliza esse dom de cura para os outros, mas não consegue acabar resolvendo o seu próprio problema. E esse é o paradoxo quironiano. Esse paradoxo de que ele não é sábio porque ele curou a sua ferida. Ele não cura porque ele já superou a dor. Ele cura porque isso lhe dói muito. E é isso que talvez nós tenhamos que procurar no Kiron que está no nosso mapa. Qual é a ferida que eu tenho? E qual é a dor que eu tenho? E como é que eu posso utilizar essa dor para curar os outros e com isso conseguir também, se não a cura, pelo menos esse alívio. Esta que eu vou chamar aqui para vocês aqui é desta a graça, essa graça que nós recebemos, essa dádiva que muitas vezes a gente não percebe que a gente recebe. Então, psicologicamente falando, né, essa psicologia do curador ferido, existe uma dinâmica aqui, né, de Kiron, entre a dor que a gente sente e um sentido existencial. Né? Então, essa dor, ela precisa de alguma coisa para transcender e encontrar um sentido existencial. O que eu quero dizer com isso? Que a primeira coisa, quando a gente é ferido por Kiron, isso geralmente acontece quando nós somos ainda crianças, muito jovens, né? Essa primeira percepção é o trauma dessa ferida. Então, essa ferida que a gente percebe em algum momento da nossa vida, ela é uma ferida diferente daquelas feridas em que a gente consegue curar. A gente começa a perceber que ela é uma condição que não tem volta na nossa vida. Ela é irreversível. Nós vamos constantemente vivenciar, nos lembrar e sentir essa dor. Então é uma dor sem solução e que vai exigir da gente uma aceitação e uma convivência dessa dor durante toda a nossa vida e não tem negociação. Né? Nós não conseguimos negociar com isso. Ou a gente aceita ou a gente não aceita. E aí nós temos esse processo de sofrimento que cada um de nós vai vivenciar de uma forma mais ou menos forte, dependendo da situação e dependendo do caso e dependendo também da maneira como é que a gente entende isso e busca essa solução. Mas não tem solução. Né? Então, esse estigma quironiano, em sua grande maioria, ele vai estar sempre associado com a perda da atenção dos pais.
Ah, mas o meu pai foi amoroso, minha mãe foi amorosa, eu não tenho nenhum tipo de problema com os meus pais, né? Mas existe muitas vezes alguma situação, algo que ocorreu ali em que os pais foram insuficientes, que nós nos sentimos sozinhos, rejeitados, né? Abandonados. Isso é a dor, o estigma quironiano. Então, esta percepção de dor, essa percepção de que aquela pessoa que é por nós muito amada, é muito estimada, em que nós jamais desconfiaríamos ou jamais acharíamos, né, que poderia nos trair ou nos abandonar, essa pessoa incorre num erro. E a reação que nós temos para essa dor, para essa percepção que, de certa forma, nós fomos abandonados, é que não é uma reação de reclamar, não é uma reação de chorar, se desesperar, não existe reação a esta percepção. O que existe é uma suspensão de reação. É como se a gente entrasse num vazio, um vazio por não crer, não acreditar, não entender como é que esta situação aconteceu, porque é uma coisa completamente como sendo irreal, né? Que nós nunca imaginávamos que poderia acontecer, né? Então a gente constrói mecanismos de sobrevivência para conviver com esta dor. E esses mecanismos eles funcionam exatamente para quê? Nós não reagimos a essa dor porque nós nos envergonhamos dessa dor. Nós achamos que essa dor, ou esse abandono, ou simplesmente esse rechaço, aconteceu por nossa culpa. E nós, ao invés de nos revoltarmos com relação a isso, nós nos sentimos envergonhados. E para não nos sentirmos envergonhados, nós tentamos preservar essa vergonha, nós tentamos esconder essa situação, essa imperfeição, né, que nós achamos que foi o que nos abandonou. Então, essa dor ela é encapsulada, essa dor ela é negada, ela é reprimida dentro do nosso íntimo, para que ela não apareça, para que os outros não enxerguem ela e para que eu não conviva eternamente com essa dor. Esta ferida, ela lembra muito a crucificação também de Jesus Cristo, onde tem um momento em que Jesus está no auge da sua dor na cruz, e nesse momento ocorre um eclipse, ocorre todo um fenômeno natural de escuridão, e nesse momento o Jesus olha para o céu e questiona, né? Ele diz: Pai, por que tu me abandonaste? Então, essa percepção, né, que até Jesus teve, de que em algum momento o Pai falta. Aquela figura que sempre foi a figura de proteção e de suporte, simplesmente abandona. E isso gera uma dor altamente, enfim, é uma dor muito grande. Bom, mas daí nós temos algo que, quando a gente alcança a dor, a gente também, ou quando a gente percebe essa dor,
a gente também tem essa capacidade de encontrar a graça alcançada. E imediatamente depois disso acontecer, né, quando Jesus percebe essa dor e ele aceita essa dor, ele tem esse dom da graça. Porque logo em seguida ele também fala assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, ele com isso abandona, né, se abandona nas mãos de quem pode efetivamente suportar toda essa dor. Então é um pouco aqui dessa questão desse acesso de Quirón também a Netuno, né? Então esse é o dom da graça, é que quando a gente percebe essa dor, quando a gente não quer esconder essa dor, quando a gente não tem vergonha dessa dor, e a gente entende que nós temos essa dor e por isso nós somos humanos, né? Quando a gente aceita isso, nós temos a capacidade de adquirir um dom e deste dom fazer uma transformação. Quando nós percebemos em desgraça e já não podemos esperar nada, aqui emerge a graça de Quirón. Tá? Então é isso que eu estava comentando até agora. A gente tomar consciência dessa dor, para que a gente possa transcender essa dor, transmutar essa dor em algo melhor. Bom, então essa ferida de Quirón, ela é uma ferida que muitas vezes pode ser objetiva, tá? O que eu quero dizer com isso? Ela existe, essa ferida. Muitas vezes essa ferida é algo que ficou no nosso corpo, né? Uma marca, uma cicatriz. Às vezes esta cicatriz não é no corpo, mas ela fica muito clara para nós na nossa mente. Então, essa ferida, ela é muito objetiva e muito clara do que é que nos feriu. Mas a maneira como a gente percebe essa ferida é que é uma representação. O que eu quero dizer com isso? De que, à medida que nós evoluímos, à medida que nós amadurecemos, nós vamos modificando ou percebendo, né, essa ferida em outras esferas, de outros modos. Então, esta representação da ferida é um símbolo e que vai se transformando de acordo com a nossa consciência, né? E vai trazendo inúmeros significados diferentes. Ela nunca esgota o que a gente quer dizer, porque essa ferida é algo que está tão marcante dentro da nossa consciência que a gente, em alguns momentos, acha que vai resolver, e resolveu aquela ferida quando vê ela aparece através de uma outra situação, de um outro estado de consciência, à medida que nós vamos amadurecendo, né? Então, dentro da nossa vivência humana, nós podemos tomar algumas atitudes. A gente pode simplesmente negar essa dor, esse trauma, dizer, não, isso aí não está acontecendo comigo, eu não quero saber disso. Nós podemos, de repente, ter consciência dessa dor e utilizar essa dor em benefício próprio, através de um papel de vítima, ou seja, nós nos vitimizamos e dissemos, eu sou assim porque aconteceu tal coisa, eu sou assim porque o meu pai me abandonou, eu sou assim porque o meu pai bebe, eu sou assim porque minha mãe bate em mim. Então, acaba por utilizar essa dor de uma forma de vitimização, ou então a gente utiliza essa dor, abrindo ela para um sentido muito mais elevado, ainda desconhecido, mas muito mais saudável. Tá? Então,
esse processo ele vai acontecer em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, nós vamos dar, né, sinais dessa dor e alcançar essa graça. Às vezes é um pouco mais cedo, porque a gente fez uma terapia, às vezes é um pouco mais cedo porque a gente estudou o nosso mapa, a gente analisou coisas, ou alguém falou alguma coisa, ou então a própria vivência e a própria maturidade da vida vai nos ensinando e nos mostrando qual é essa nossa dor e qual é essa nossa graça. Então, e aí quando a gente percebe que esta dor ela não é única, ou seja, não que todos tenham a mesma dor que eu, mas que todos têm algum tipo de dor, eu percebo que eu não sou rejeitado, eu percebo que eu não sou a pessoa desconectada da realidade ou que é diferente dos outros. Eu percebo que esta dor que eu tenho, que é diferente de todas as outras dores que eu conheço de outras pessoas, mas que é uma dor e que eu vivencio essa dor de uma forma muito parecida com o que as outras pessoas vivenciam as suas diferentes dores. E isso nos traz uma percepção de que essa dor é humana, e é isso que nos faz humanos também. Então, achar que só eu tenho dor é que é a grande falácia, né? Todos nós temos esta dor. Então, a graça que eu falo aqui é exatamente em dar sentido para esse sofrimento, em utilizar esse sofrimento para cumprir, né, uma parte dessa nossa vocação potencial. Isso não quer dizer, né, que o sentido da vida está apenas em utilizar esse sofrimento. Não. O sentido da vida que cada um de nós tem está em várias outras situações, mas que a dor quironiana, esse sofrimento quironiano, também pode nos dar um sentido de vida. Então isso é muito importante. Tá? Aqui eu coloquei um pouco sobre... até no meu Instagram tem a evolução da consciência segundo a astrologia, né? Então a astrologia ela nos mostra, né, que nós temos períodos da nossa vivência que correspondem a um dos planetas ou dos luminares ao longo da nossa vida. Então, nós chamamos isso de setênios, né? Então, nós temos o primeiro setênio, que é o setênio lunar, que ele vai do 0 aos 7 anos, e que ele traz essas necessidades básicas e emocionais e corporais, né? Então, essa percepção da mãe, percepção da família, esse contato de relação com o corpo. Depois nós temos o setênio que é mercurial, dos 7 aos 14 anos, onde nós temos esse deslocamento da emoção para a razão, né? A necessidade de aprender, a necessidade da curiosidade, de obter o conhecimento e obter esta primeira experiência das relações com os outros. Depois nós vemos um período venusiano, que vai dos 14 aos 21 anos, e que nós temos o despertar da sexualidade, nós temos o despertar do corpo, né, das primeiras experiências amorosas, e esta relação com a música e com a arte, para depois nós entrarmos no
quarto setênio, que é um setênio solar, dos 21 aos 28, onde nós vamos aqui dar uma força muito grande para nos definirmos como pessoa, como eu, a afirmação da nossa identidade, né? O orgulho de nós sermos o que nós somos, necessidade de ser reconhecido. O quinto setênio é o setênio marciano. Ele é dos 28 aos 35 anos. É o momento em que nós vamos para o mercado de trabalho e buscamos esta afirmação e essa conquista dos nossos objetivos, esta luta por um lugar ao sol, né? Então aqui se manifesta muito esse poder competitivo, essa capacidade de enfrentar os desafios e de vencê-los. O próximo setênio, que é o sexto, ele é jupiteriano, e aqui nós já conquistamos, nós já temos a nossa identidade, vai dos 35 aos 42, mas aqui começam outros questionamentos, né? Será que a direção que eu tomei na minha vida é a direção certa? Será que o meu conhecimento ele é adequado? Então eu vou em busca de novas experiências, de novos conhecimentos, de novas relações, né? Então esse é um olhar também mais novamente para o futuro, em busca de outras coisas que eu ainda não conquistei. E por fim, eu tenho o sétimo setênio, que ele é o saturnino, dos 42 aos 49 anos. E esse sétimo setênio, ele é esta reorientação da própria existência, né? Nós fazemos um balanço da nossa existência e das nossas experiências, né? Nós temos esta consciência pela primeira vez de que nós vamos morrer, né? E que nós precisamos aproveitar o tempo. Então esse é um setênio da maturidade. E quando a gente olha com um olhar lá para o passado, para séculos e séculos atrás, né? Na Idade Média, por exemplo, as pessoas iam mais ou menos até os 50 anos, 55, uma pessoa com 45 anos era considerada já uma pessoa velha. Então, que corresponde muito a esses olhares dos planetas astrológicos que eram conhecidos naquela época. A partir do século XVIII, né, quando Urano é descoberto, nós começamos a ter uma sobrevida maior e também uma necessidade psicológica maior, né? Então, os 49 anos, que é exatamente a finalização desse sétimo setênio, é também esse momento em que nós vamos estar plenamente, ou deveríamos estar, realizados plenamente na nossa vida. O que é realizados plenamente nesta consciência pessoal? É de ter, né, de ter tido uma família, de ter tido um amor, de ter tido filhos, de ter tido uma profissão, enfim, aos 49 anos nós construímos tudo isso, mas a gente também percebe que todo esse sucesso, todas essas conquistas que a gente teve, a gente não consegue mais, de certa forma, manter isso, se torna muito difícil, porque se o meu projeto foi educar os meus filhos e criar os meus filhos, aos 49 anos esses filhos praticamente estão saindo de casa e eu acabo perdendo esse sentido da vida que eu tenho, que era de cuidar dos meus filhos. Na profissão, eu estou numa posição, digamos assim, boa, mas as pessoas mais novas estão começando a me cutucar, e estão começando a, muitas vezes, minar esta minha posição dentro da empresa, da carreira que eu conquistei. Então, existe aqui aquelas situações de conquista
e que se torna cada vez mais difícil manter se eu não tiver um novo projeto de vida, se eu não tiver um novo sentido de vida. E aí é exatamente o período em que nós temos esse retorno de Quirón, né? O Quirón, lembrando, ele está numa posição entre Saturno e Urano. Ele está exatamente entre o Saturno, que é a nossa última fronteira, são os limites da nossa consciência. Saturno e Júpiter são os planetas. O Júpiter busca as relações e Saturno controla a nossa fronteira daquilo que é meu e aquilo que é do outro. O Saturno sempre está dizendo para nós, olha, não te mete ali porque aquilo ali não é para ti. Até aqui tu pode ir, mais adiante não pode. Então o Saturno policia e controla as nossas fronteiras do ego. Ele estabelece esses limites da nossa consciência. Tudo que está fora dessa fronteira do ego são coisas de Urano, Netuno e Plutão. E o papel de Urano, Netuno e Plutão é exatamente fazer o contrário, de minar esta fronteira saturnina, né? Fazendo com que o meu ego consiga se expandir e consiga sair dessa amarra saturnina. Então, só que esta ação planetária de Urano, Netuno e Plutão, ela se dá do exterior para dentro, né? E não de dentro para fora, como acontece, por exemplo, com Júpiter. Aqui são fatores externos que vêm, que nós vamos vivenciar para derrubar essa fronteira saturnina, né? Quebrar as nossas muletas, achar que o dinheiro que eu ganho, o carro que eu tenho, o emprego que eu possuo, os filhos que eu tenho, isso seja realmente a identidade do meu ego, quando não é, né? Quando a minha identidade é uma coisa completamente diferente. Então esses planetas vêm muitas vezes e geram as crises existenciais exatamente para quebrar com essa personificação ou essa percepção do ego equivocada que eu tenho. Então, aos 49 anos, quando o Quirón faz essa primeira revolução, ele utiliza, né, ele oferece essa ponte que traz para que a nossa consciência faça contato com essas outras dimensões que vão além desta nova personalidade. Tá? Então esse é o retorno de Quirón, 49 anos, que é exatamente quando fecha o 7º setênio, que é o setênio de Saturno. E aí, eu já estou finalizando, né? O Quirón, ele ativa o quê? Ele faz com que a gente consiga acessar outros aspectos da vida, faz com que a gente consiga ativar a vida espiritual, né? Os propósitos que agora são da alma, não são mais da nossa personalidade material, né? Então, isso é um papel do Quirón. Isso é a grande pergunta, né? Então, quando a gente for agora analisar e olhar os mapas, o que é que o Quirón nos ensina? O que é que o Quirón vem para abrir de horizontes, para abrir nesse novo sentido de vida?